Bom dia a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai apresentar o nosso webinar do Laboratório à Produção, Soluções NIR para Alimentos, Ingredientes e Nutrição Animal. Eu me chamo Lucas, sou especialista de aplicação aqui na Pensalab e hoje eu também estou com o especialista Rafael Oliveira e nós vamos apresentar o webinar. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, novamente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e vamos iniciar o webinar. Então, falando um pouquinho sobre a Pensalab, nós somos uma empresa de instrumentação analítica, integração de sistemas de laboratório, serviços e processo, fundada em 1996 e nós então estamos no nosso aniversário de 30 anos. E em comemoração a esse aniversário, nós criamos aqui a nossa mascotinha, Pensarara, que vai me acompanhar ao longo de toda a apresentação. Então, como eu disse, somos uma empresa focada em instrumentação analítica, com mais de 250 colaboradores. Temos a sede aqui em Perdizes, São Paulo, com um portfólio diversificado para atender todos os ramos da indústria, né? E aqui em Perdizes a gente tem escritório, laboratório, assistência técnica e estoque. Então, esse comprometimento de mais de 30 anos de história nos trouxe aí um know-how e uma experiência aí de mais de 30 anos, né? E com uma ampla variedade para atendimento aí de todas as indústrias, de todos os ramos da indústria, né? Oferecendo soluções confiáveis e conhecimento técnico consolidado. Nós temos aqui uma equipe altamente qualificada e o que a gente gosta de ressaltar é que dos 250 colaboradores que a gente tem aqui na Pensalab, cerca de 55% dos profissionais são técnicos altamente especializados e preparados para oferecer suporte com excelência. E o que nos move aqui, o nosso propósito e inovação, é desenvolver soluções com um propósito claro para o mercado, né? Contribuir para a melhoria de qualidade de vida em todo o mundo. E para isso a gente tem parcerias globais com mais de 40 marcas, né? Líderes no fornecimento exclusivo de tecnologia analítica. E quando a gente fala da Pensalab, a gente não pode deixar de falar do nosso atendimento consultivo e da nossa logística otimizada. Então, o nosso foco ali é ter produtos de alto valor agregado, eh, apoiados por uma equipe de pré-vendas, vendas e pós-vendas, garantindo ali o suporte completo em todas as etapas. E quando a gente fala da logística, é uma logística eficiente para entrega de equipamentos, peças e consumíveis, atendendo todo o território brasileiro. Então, vamos lá. Do laboratório à produção, soluções NIR para alimentos, ingredientes e nutrição animal. Aqui eu já deixo uma pergunta para trazer para vocês refletirem durante a nossa apresentação. O resultado da análise de qualidade chega antes ou depois da decisão? Então, aqui uma primeira pergunta para vocês irem refletindo e a gente conseguir desenvolver o webinar. Então, sobre a agenda, o foco da nossa sessão vai ser aplicações, dores no processo, né? Dores que a gente vê os clientes nos procurando, e tomada de decisão. Então, aqui eu estou fazendo as boas-vindas. A gente vai apresentar dores do mercado, fundamentos da técnica NIR, aplicações no processo, a diferença entre os equipamentos que temos aqui na Pensalab, como bancada, portátil online, e casos de uso. E no final a gente vai ter um encerramento, mais perguntas e respostas, né? E aqui eu já trago uma outra pergunta que vocês é interessante vocês pensarem ao longo do processo, ao longo da apresentação, que é em qual etapa o resultado analítico chega tarde demais, tá? Então, para a gente começar, o problema não é fazer a análise, é receber o resultado tarde demais. Então, o NIR ele transforma a análise de confirmação em uma ferramenta de decisão. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que
Para se ter uma análise, muitas das vezes é necessário utilizar um método de referência, um método primário, vamos dizer assim. E como que funciona uma etapa para a gente fazer uma análise em qualquer indústria? A gente precisa coletar uma amostra, a gente precisa, muitas das vezes, fazer um preparo dessa amostra, ir para um método de referência, que normalmente é um método que demora minutos ou até mesmo horas para sair o resultado. Finalmente a gente tem o resultado e aí a gente toma uma decisão. Mas muitas das vezes, quando o resultado ele chega para a gente, a matéria-prima já foi descarregada, o lote já entrou na produção, a formulação já foi realizada e o produto já foi embalado. E aqui a gente elencou 4 momentos em que alguns minutos ou horas pode mudar todo o resultado econômico da empresa. Então, quando a gente fala do recebimento, é nessa etapa que a gente aceita, rejeita, segrega ou direciona uma matéria-prima. Quando a gente fala da produção, nessa etapa a gente pode ajustar a mistura, a umidade, gordura, proteína, concentração, formulação e assim por diante. No produto acabado, é nessa etapa que a gente pode liberar um produto mais rápido para o mercado, evitando retenção, reanálise e retrabalho. E na parte de gestão, é importante para a gente comparar fornecedores, turnos, plantas diferentes e tendências de produção. E muitas das vezes esse custo, perdão, se torna invisível. Então, o custo de esperar o laboratório se torna invisível. Mas aí a gente tem que trazer para reflexão. O custo conhecido da análise ele pode ser menor do que o custo da decisão atrasada. Então, aqui eu trouxe alguns custos, vamos dizer, indireto, que pode ocorrer numa indústria quando a gente não tem uma decisão rápida. Então, por exemplo, um lote parado. O estoque e a expedição ele não gira, porque ele vai ficar aguardando a liberação do laboratório para esse produto ir para o mercado. Retrabalho, então corrigir, reprocessar e consumo adicional. Margem de segurança, então muitas das indústrias trabalham com sobreformulação para compensar a incerteza porque não tem uma análise rápida. Custo laboratorial, então é o custo com reagente, descarte, mão de obra e terceirização. E variação, um produto final inconsistente entre lotes e turnos. Então aqui a gente traz, né? Qual que é a pergunta certa aqui, né? Para a gente refletir. Então, quanto custa produzir durante horas, sem saber se o processo está dentro da condição ideal? E aí que o NIR entra e entra com alto valor agregado, tá? Então, aqui a gente vai dar um passinho para trás e trazer para vocês o que, que é a espectroscopia NIR, né? O que, que é o NIR, né? NIR é a tradução de infravermelho próximo, né? Que seria o NIR infrared. Então, como a luz se transforma em informação analítica para decisões rápidas. Então, primeiramente, o que, que é espectroscopia? É a medição da interação entre a radiação eletromagnética e uma matéria em diferentes comprimentos de onda. No NIR, essa interação ela carrega informações sobre a composição e características físicas da amostra. Quando a gente fala de espectro eletromagnético, a gente está falando, por exemplo, de raios gama, de ultravioleta, de luz visível e assim por diante. E quando a gente fala de NIR, a gente está falando da parte do infravermelho próximo. Temos o infravermelho médio e o infravermelho longo, né? Nessa parte do infravermelho próximo, a gente está falando de um comprimento de onda de mais ou menos 780 a 2.500 nanômetros. Nessa região, é a região sensível ali a combinações vibracionais de ligações como oxigênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio. E como que é a tecnologia por trás dessa análise? Então, a gente tem a luz NIR, que seria a radiação que incide ali sobre a amostra, a interação, que é parte da energia que é absorvida e parte que é refletida ou transmitida. O espectro, que é a resposta que forma uma assinatura físico-química da amostra, seria o CPF da amostra, a gente pode dizer assim. A quimiometria, que seria a matemática por trás da técnica NIR, né, que está relacionada, por exemplo, ao software do equipamento e à matemática,
que são os modelos que relacionam esse espectro aos métodos de referência, e finalmente o resultado, umidade, proteína, gordura, fibra, cinzas e etc. Então, o que que um equipamento NIR mede? Ele mede um espectro. O resultado analítico ele vem da calibração que correlaciona esses espectros aos valores obtidos por métodos de referência. E por que que o NIR é útil, né? Então, uma única leitura no NIR gera múltiplos parâmetros na amostra, em segundos, sem reagentes e com baixa preparação de amostra, aumentando ali a frequência analítica do controle de qualidade, recebimento e processo. Então, o NIR ele não é apenas uma técnica rápida, é uma forma de transformar esses espectros em decisões operacionais no tempo certo. Então, resumindo, o que que é a espectroscopia NIR? É a leitura rápida transformada em informação analítica por meio de calibração. Então, novamente, a gente tem uma fonte de luz que incide na amostra, com isso a gente tem absorção, reflexão e transmissão dessa luz. Cria-se um espectro, que é a assinatura da amostra, e com isso a gente tem o resultado a partir de um modelo de calibração. Então, a calibração ela relaciona essa assinatura que a gente comentou aos resultados dos métodos de referência. O NIR ele não mede diretamente um parâmetro, ele não mede proteína e gordura. O resultado ele depende de uma cadeia analítica completa e não só do instrumento. Então, como a gente chega num resultado confiável? A partir de um espectro, de um método de referência, a calibração e a validação. Então, esses cinco pilares que a gente elencou aqui são muito importantes para a gente ter um resultado confiável. Então, amostra, é importante que a gente tenha amostras representativas da variabilidade real do que eu estou medindo. Exemplo, eu tenho um produto lá que a proteína tem que dar 9, mas é importante que a gente traga a punir uma variação do meu resultado para ele ter todas as nuances da minha amostra, tá? Próxima etapa, uma referência, um método químico confiável e rastreável, um método de referência, um método primário. Uma calibração, então uma faixa e população adequadas que, novamente, sejam representativas para as minhas amostras. Rotina é ter uma apresentação e preparo consistente ali da minha amostra. E validação, que seria um monitoramento ao longo do tempo, como qualquer técnica analítica. Então, um bom equipamento ele é necessário, mas ele não é suficiente para se obter um resultado confiável. A gente precisa ter esses cinco pilares trabalhando de forma consistente para que a gente tenha um resultado confiável na técnica NIR, tá? E aí, finalmente, uma leitura, a gente tem vários parâmetros. Então, o NIR ele permite que em uma leitura a gente consiga analisar vários parâmetros simultaneamente, né? Umidade, proteína, gordura, fibra, amido, açúcar, colágeno e assim por diante. E aí a disponibilidade e o desempenho vai depender da matriz da amostra, da faixa de concentração e da calibração que a gente está utilizando no nosso NIR. E aqui um slide muito interessante, né? O que muda em relação ao laboratório tradicional? Então, o NIR ele amplia a frequência analítica sem eliminar a importância dos métodos de referência. Aqui a gente trouxe 6 aspectos que o NIR muitas das vezes traz vantagens versus a métodos convencionais. O primeiro deles é tempo. Então, o NIR a gente tem uma análise em segundos versus o método tradicional que normalmente são minutos ou horas. Quanto a reagentes, o NIR normalmente não se utiliza nenhum reagente e os métodos convencionais frequentemente é necessário. No NIR, a amostra, independente seja ela pastosa, sólida, pó, líquido, óleo, não importa a matriz da amostra, a gente consegue analisar no NIR sem destruir essa amostra. E muitas das vezes nos métodos tradicionais a amostra precisa ser destruída. Multiparâmetros. No NIR a gente consegue fazer resultados simultâneos. Já no métodos convencionais, essas análises precisam ser separadas e normalmente são mais de um equipamento. Local. No NIR a gente consegue fazer no laboratório, at-line, online, portátil e assim por diante.
já os métodos convencionais normalmente é feito em laboratório. E unir, frequência de análise ela é muito alta porque são em segundos que sai um resultado. Já no método convencional, às vezes você vai conseguir fazer 3 análises num dia por conta do tempo que você demora para sair uma análise. Então, o NIR ele reduz essa dependência química de rotina. Mas é importante a gente ressaltar, os métodos de referência eles permanecem essenciais para calibração e validação de um NIR. Então, onde o NIR pode ser utilizado? Então, desde o recebimento da minha amostra até a expedição, eu mandar esse meu produto para o mercado, o NIR ele pode ser utilizado. Então, seja no recebimento, no laboratório, na parte de formulação, na produção, no produto final e na gestão. Então, uma mesma tecnologia ela pode atender vários pontos. Então, o tipo de instrumento, a apresentação da amostra e a estratégia de calibração elas vão mudar conforme a decisão que eu preciso tomar. E aqui a gente resolveu trazer algumas aplicações que são comuns aqui para nós na PensaLab. Os clientes nos procuram, quando a gente visita um cliente, a gente ouve como dor do mercado, né? A primeira delas é no recebimento da matéria-prima, que é o primeiro lugar que a gente pode evitar que a variabilidade entre no processo. Dores que a gente costuma ver nessa etapa é o resultado chegar depois do descarregamento, variabilidade entre fornecedores e lotes, classificação baseada em poucos dados analíticos. Unir aqui ele pode ajudar a aceitar, rejeitar, segregar e direcionar melhor uma matéria-prima. Parâmetros que a gente vê nessa etapa: umidade, proteína, gordura, fibras e cinzas. Uma segunda aplicação, formulação e mistura, que é uma etapa muito importante, porque a gente vê que aqui o NIR ele ajuda a formular com base no valor medido e não apenas no valor médio ou histórico declarado, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente não tem um dado rápido, o que que a gente sabe que a indústria faz? Pega o valor que se tem ali conforme histórico, coloca uma margem de segurança com uma sobreformulação, aumenta o uso de uma matéria-prima muitas vezes nobre, para que essa margem de segurança não interfira ali no resultado final do meu produto. Já com o NIR, a gente vai ter um valor real medido e um ajuste de formulação com um resultado medido. Então, a gente tem um menor erro de formulação. Então, com isso, a gente tem um melhor aproveitamento dos ingredientes, menor custo por tonelada produzida e maior padronização nutricional. Como uma terceira aplicação, controle durante a produção. Aqui o NIR ele é incrível para essa utilização e a gente tem uma base instalada é, muito forte justamente nessa indústria, né? Então, quanto mais cedo o desvio ele chega e é identificado, menor é o volume produzido fora da condição ideal. Então, pensa num processo real, onde, por exemplo, uma análise convencional demora 15 minutos para sair o resultado. Com o NIR, como eu consigo fazer essa análise em segundos, eu consigo detectar um desvio muito mais rápido do que um método tradicional. E eu consigo corrigir esse processo enquanto o lote está sendo produzido. Então, por exemplo, para as indústrias de snacks, a gente vê muito a utilização dos NIRs aqui da PensaLab, justamente para esse tipo de aplicação, corrigir processo enquanto o processo está acontecendo. E como uma quarta aplicação, produto acabado e liberação. Então, a gente consegue aumentar a frequência do controle analítico e reduzir o tempo de retenção. Pensando num fluxo tradicional, a gente tem a produção correndo, e aí o que que a gente precisa para analisar uma amostra? Uma amostragem, levar para o laboratório, esperar. Aqui a gente tem um tempo de retenção que, novamente, pode ser de minutos ou horas, e só assim a liberação. Com o NIR, a gente vai ter a produção, a gente pega a amostra o tempo inteiro, análises são frequentes, a gente já tem uma tendência de produção, com isso a gente toma uma decisão mais rápida, menos estoque parado, menos dinheiro parado dentro da minha indústria, com uma liberação mais rápida. E aqui a gente traz algumas grandes aplicações que
a gente tem no mercado de NIR aqui na Pensalab? A primeira delas, grãos, farinhas, moagem e panificação. Então aqui a gente vê que a gente consegue classificar, fazer uma mistura de farinha, controle de farinha melhor e consistência entre os lotes. Então, dores que a gente vê nessa indústria, variação de proteína e umidade, mistura baseada em históricos e resultado tardio para ajuste da moagem. Então, aqui o NIR ele pode acelerar a classificação do trigo, ajustar melhor os blends, controlar a farinha que está sendo produzida e liberar o produto de forma mais rápida para o mercado. Parâmetros que a gente vê nessa indústria: umidade, proteína, cinzas, amido, absorção, entre outros, tá? Indústrias de snacks, alimentos processados e chocolate. Aqui, um desvio de umidade e gordura altera totalmente o rendimento, a textura e a padronização do produto. Então, nas indústrias de snacks, parâmetros como umidade, gordura, proteína e sal. Chocolate, a gente tem umidade, gordura, ácidos graxos livres, lactose, açúcares totais, entre outros parâmetros, ok? Fertilizantes e insumos agrícolas. Então, aqui o controle rápido da matéria-prima e da formulação ajuda a reduzir a variabilidade e apoiar decisões ali no recebimento e na produção. Então, na indústria de fertilizantes, teor de umidade, proteína, amônia e assim por diante, outros parâmetros. Indústria de café. Então, aplicação para classificar, padronizar e controle de qualidade desde o grão verde, torrado e moído. Então, parâmetros como umidade, cafeína, pH, densidade e assim por diante. Laticínios, controle rápido da composição das matérias-primas, pós, manteigas, queijos e produtos fermentados. Parâmetros que a gente costuma analisar nessa indústria: gordura, lactose, umidade, acidez, ácidos graxos livres e assim por diante. Soja e derivados, desde o recebimento até o processamento ali da soja ou de outros grãos, a composição da soja, farelos, óleos e produtos derivados, né? Então, parâmetros: umidade, proteína, gordura, fibra, FDA, FDN, cinzas, atividade de urease, entre diversos outros parâmetros. Carnes e produtos cárneos, né? Então, aqui, padronizar formulações e corrigir a relação entre gordura, proteína, umidade antes do fim do lote. Então, aqui, como dor, a gente vê a variabilidade de cortes e fornecedores, correção tardia da formulação, muitas das vezes o uso excessivo de uma matéria-prima mais nobre para se corrigir um blend, por exemplo. Então, o NIR ele pode ajudar ali no ajuste da massa, na padronização de um lote, reduzir o retrabalho com parâmetros ali de análise de gordura, umidade, proteína, colágeno, sal, cinzas. E na indústria de render e graxarias e nutrição animal, controlar as farinhas proteicas e formulação de ração com base na composição efetiva dos ingredientes. Então, nessa indústria, a gente vê como dor grande variabilidade das matérias-primas, efeito da cocção e da secagem, compra e formulação por valores nominais. Então, o NIR ele pode ajudar a controlar o processo, classificar melhor as farinhas, formular as rações e validar os produtos, parâmetros: umidade, proteína, gorduras e cinzas. E aí, como soluções para o mercado, a Pensalab trabalha tanto com equipamento de bancada, portátil e o online. Então a pergunta não é qual que é o melhor equipamento. Qual é o melhor equipamento? A pergunta não é essa que deve ser feita, e sim onde a decisão precisa ser tomada. Como equipamento de bancada, a gente trabalha com o Spectra Star da marca KPM Unit, ok? Então ele é um equipamento com maior flexibilidade, estabilidade e alto desempenho para laboratório ou até mesmo análise at-line, né? Então a gente tem a linha rodando e a gente tem um Spectra Star posicionado ao lado dessa linha. Quais são as melhores aplicações para esse equipamento? Um controle de qualidade, múltiplas matrizes, calibrações mais complexas e desenvolvimento de métodos.
Como pontos fortes, a gente tem a estabilidade, ampla faixa de aplicações, acessórios, possibilidade de centralizar métodos, e a limitação prática de todo equipamento de bancada é que a amostra precisa chegar até o equipamento. No modelo portátil, a gente trabalha com o equipamento da Viave, o modelo é o Micronir. Então, aqui a gente tem desde o recebimento de matéria-prima, inspeção em diferentes pontos, visitas a fornecedores, decisões diretamente no local que a gente quer analisar, e alguns cuidados que a gente tem que tomar é o posicionamento do equipamento, a apresentação da amostra, o ambiente, o operador e as calibrações específicas para o produto que eu estou analisando. E na parte de NIR em linha ou online, a gente já tem duas marcas aqui do grupo KPM também, que é a SensorTech e a Process Sensors. E aqui a vantagem é que 100% do fluxo ele vai ser observado porque o equipamento ele fica posicionado online no processo. Então, para a parte de secagem, mistura, aplicação de óleo, esteiras e chutes e assim por diante. E aqui os cuidados que a gente tem que ter é que a implantação exige um ponto de medição específico, uma integração dos sistemas ali para a gente que esse resultado chegue do processo até o meu supervisório ou até o local que eu quero ver esse resultado, limpeza da janela de medição e a validação. Então, aqui uma comparação resumida entre os slides. A gente tem a opção de bancada, portátil e em linha, e aqui a gente escolheu 5 parâmetros para ficar mais claro ali e fazer uma comparação resumida desses equipamentos. Então, quanto ao local de análise, o de bancada é em laboratório, o portátil é em campo ou diretamente na planta, e o em linha é diretamente no processo. Quanto à frequência de análise, eh, a gente tem pontualmente no de bancada, né? Então a gente leva a análise leva a amostra até o nosso equipamento. O portátil é um pontual móvel, então conforme a minha necessidade, eu vou para campo, eu faço essa análise e em linha é de forma contínua. Flexibilidade. O de bancada é alta por conta das calibrações que a gente tem, as curvas que a Unity fornece por mercado e assim por diante. O portátil ele já é média, porque a gente vai construir as curvas de acordo com a nossa aplicação. E o online a gente tem já uma aplicação específica, porque ele vai estar diretamente lá no processo, né? E a automação, tanto do de bancada quanto portátil, é baixa, e já o online ela é alta, né? Porque a gente depende do ponto de instalação, que comunique com o supervisório e assim por diante. Tudo isso é feito junto com o time PensaLab, tá, pessoal? Vocês nunca vão estar desguardados nessa área, vamos dizer assim, né? Então a gente sempre vai apoiá-los aí em qualquer etapa do processo. E quando a gente fala de implantação, tanto bancada quanto portátil é de baixa a média e já o NIR Online é de média a alta. Então, o que que é necessário para uma aplicação NIR funcionar, né? Então, quais são os 5 pilares que transformam essa tecnologia em uma rotina analítica confiável? Então, o primeiro é ter um objetivo claro. Qual decisão será tomada? A amostragem, a gente precisa ter amostras representativas. Novamente, eu trago esse ponto. Amostras que representam o meu processo. Não adianta nada eu pegar uma amostra de um lote que não performou e não é algo que eu vou trabalhar no meu dia a dia, por exemplo. Referência, o laboratório me entrega bons resultados, seja ele meu laboratório interno ou meu laboratório terceiro. Calibração. A variabilidade está sendo representada? Novamente, ter amostras representativas. E ter uma boa validação, como tudo que a gente faz na indústria no controle de qualidade. Então, o desempenho ele está sendo acompanhado durante o meu processo. Então, ter um instrumento confiável, uma aplicação que podemos utilizar o NIR e uma disciplina operacional é o segredo do sucesso, né?
E aqui é um slide que a gente costuma apresentar muito quando a gente vai fazer uma demonstração dos nossos equipamentos aqui na PensaLab. Então, como começar sem transformar o projeto em algo excessivamente complexo? Então, a gente primeiro define a dor. Qual problema a gente vai conseguir resolver com o NIR, seja ele econômico ou operacional? E aí a gente parte para escolher uma matriz e alguns parâmetros que a gente quer analisar nessa matriz. A gente avalia a calibração, se ela já está pronta, se a gente precisa adaptar ou personalizar. Valida, então a gente faz comparações, repete as análises, define limites e aí expande. Aí a gente traz novas matrizes, novas unidades, integra com outros sistemas e assim por diante. Então, como que é um projeto inicial que a gente recomenda, por exemplo, para fazer uma demonstração dos nossos equipamentos? Identificar uma dor clara, uma matriz de amostra, 2 a 4 parâmetros e um impacto econômico mensurável. E como a gente calcula o valor de um projeto? Então, o retorno ele não vai vir apenas da economia dos reagentes, por exemplo. O retorno ali, o cálculo do projeto, ele está ligado há muitos parâmetros dentro da indústria. Quando a gente fala de laboratório, a gente vai ter economia de reagentes, consumíveis, descarte e terceirização, por exemplo, de mão de obra ou de análise e assim por diante. Na questão de perdas, a gente evita retrabalho, evita que o descarte seja maior e a matéria-prima seja inadequada para entrar no meu processo. Quanto à produtividade, aí a gente começa a ganhar mais dinheiro na indústria, a gente brinca, né? Então, uma liberação mais rápida do produto para o mercado, com mais análise e menos tempo de retenção. E na parte de formulação, a gente evita a sobreformulação, muitas vezes, de matéria-prima nobre e melhora o uso dos ingredientes. Então, como é o valor do projeto? São os custos evitados, mais a produtividade recuperada, mais o melhor aproveitamento da matéria-prima. E aqui a gente trouxe um estudo de ROI potencial do NIR, é um estudo feito pela Embrapa para análise de rações de peixe. Então aqui é o exemplo de economia direta com reagentes, mão de obra e consumíveis ali, né? Então, um método tradicional para esse estudo feito pela Embrapa, o método tradicional custava por análise em torno de R$ 200. E com o NIR, esse custo caiu para R$ 20 por análise. Então, uma redução direta ali de 90% do custo direto. Pensando numa média anual, se o cliente tiver em torno de 500 análises, a gente está falando de R$ 90 mil, 1.000 análises, 180 mil, e 2.000 análises em torno de R$ 360 mil. Mas aqui não é só a economia, por exemplo, de dinheiro, vamos dizer assim, de custo. Então aqui a gente também estava falando de tempo de análise. O NIR ele entregava a mesma análise em torno de segundos, enquanto o método primário demorava mais de horas para a gente se obter o resultado. Então, aqui um estudo ROI prático feito pela Embrapa de uma, de uma aplicação NIR. Né? Então, o payback estimado ele é sempre ali o investimento inicial que a gente tem dividido ali pela economia anual estimada, tá? Então, aqui um estudo potencial do NIR. E aqui um slide que eu gosto muito, eu sempre utilizo também nas minhas apresentações, né? Ah, três perguntas que para saber se o NIR realmente faz sentido, se a gente deve explorar uma aplicação NIR na indústria. Então, quando a resposta for sim, para qualquer uma dessas perguntas, existe uma aplicação potencial a ser avaliada para a técnica NIR. A primeira, o resultado atual demora mais do que a decisão pode esperar? A variabilidade da composição impacta custo, processo ou qualidade? E a empresa teria benefício analisando mais amostras e com maior frequência? Se para qualquer uma dessas perguntas a resposta for sim, a gente tem um potencial para pelo menos avaliar a técnica NIR na indústria do cliente que respondeu sim para nós, ok? Então,
O NIR ele não é apenas uma alternativa rápida para o laboratório. Ele é uma ferramenta de tomada de decisão, porque a gente tem resultados em segundos, com vários parâmetros sendo analisados simultaneamente, para aplicações que vão desde o laboratório, recebimento, processo online, offline e assim por diante, com decisões rápidas e frequentes. Então, o objetivo final não é apenas saber se o produto estava correto, mas saber a tempo de mantê-lo correto. E eu agradeço a participação de todos vocês. Nesse momento, a gente vai abrir para perguntas. A gente recebeu algumas perguntas aqui no chat. Isso, Lucas, eu separei aqui algumas perguntinhas aqui. Eu posso fazer a pergunta e você responde, ok? Primeira pergunta: quanto tempo leva para colocar um NIR, um equipamento NIR em operação? Legal, Rafa. Depende muito, tá? Então vai depender muito da aplicação, vai depender se, por exemplo, a gente já tem uma curva pronta para aplicação, por exemplo, se a gente vai ter que desenvolver uma curva, por exemplo, quando a gente fala do micronir. Muitas vezes a gente faz uma curva em 10 minutos e aí a gente já consegue partir para análise. Quando a gente fala do Spectra Star, por exemplo, muitas das vezes a gente já tem a curva pronta e o equipamento já está apto para analisar. Então, vai depender de aplicação para aplicação. Boa. Pegando um gancho na sua resposta, tem uma pergunta aqui: preciso desenvolver minhas próprias calibrações ou elas já vêm prontas? Também depende muito do equipamento que a gente está trabalhando. Quando a gente fala, por exemplo, do Micronir e dos equipamentos online da Process Sensors e da SensorTech, muitas das vezes a gente vai ter que desenvolver a curva com o cliente, mas nada que algumas amostras e os resultados primários dela a gente já não consiga fazer em alguns minutos essa curva. E quando a gente fala do Spectra Star, o cliente ele já consegue eh, sair analisando dependendo da curva que ele tiver no instrumento, ou, por exemplo, trabalhar com o software o Cal for para desenvolver essa curva. Perfeito. Uma outra pergunta aqui relacionada a treinamento. Quanto tempo de treinamento um operador precisa para começar a utilizar o equipamento? Legal. A gente brinca que o NIR, ele é uma técnica que a gente não precisa de muita vamos dizer assim, muita maturidade ali, muito conhecimento para se utilizar, porque ele vai dar o resultado ali em questão de segundos de acordo com a curva que a gente está analisando, né? Então, muitas das vezes o treinamento é feito em meio período, vamos dizer assim. Lógico, a gente tem o software do equipamento e assim por diante, todos os softwares são em português, de forma descomplicada, mas falando em si da técnica NIR, ela é uma técnica que não exige muita capacidade, vamos dizer assim, intelectual para sair utilizando ali os equipamentos NIR do mercado, né, da Pensalab. Perfeito. Tenho mais uma aqui. É, essa é recorrente. Se eu alterar minha formulação, preciso desenvolver uma nova calibração? Depende, depende muito, tá? Por quê? Porque às vezes eu alterar essa formulação, eu vou trazer uma nova faixa ali de análise para minha curva. Então, às vezes a gente precisa fazer uma correção ali da minha curva matriz, vamos dizer assim, né? E muitas das vezes não é necessário fazer esse ajuste, porque, como eu disse anteriormente, a gente já trouxe amostras representativas para a construção da minha curva. Então, muitas das vezes, essa variação que a gente está falando do meu resultado, vamos dizer, da minha amostra, ela já está sendo contemplada na minha curva. Então, às vezes, eu não preciso fazer esse ajuste. Perfeito. E essa é um tema sempre abordado também, em algumas indústrias. É possível analisar produtos ainda quentes, logo após o processamento? Sim, é possível, mas o que a gente precisa ressaltar, a temperatura, ela influencia, por exemplo, no resultado e nos espectros do que está sendo analisado. Então, se
porventura o produto sempre está quente, é interessante, por exemplo, a gente construir uma curva com o produto sempre quente. Ah, Lucas, e eventualmente eu vou fazer uma análise com o produto frio. Legal, então é interessante a gente ter uma curva, por exemplo, para o produto frio, porque ele pode sim alterar os meus resultados ali dos parâmetros que eu estou analisando, né? Por exemplo, a gente vê muito disso em indústria de ração e assim por diante. Beleza, mais uma aqui, que é relacionada à granulometria. Diferentes granulometrias influenciam, na análise? Essa pergunta também a gente ouve bastante. Sim, pode influenciar, tá? Então é importante que a gente tenha isso de forma padronizada. Se eu tenho uma granulometria, por exemplo, eu tenho um pó, uma farinha, vamos dizer assim, é diferente do que eu analisar o trigo direto numa mesma curva? Pode ser que sim. Pode ser que a granulometria e a forma como o produto está sendo exposto ao NIR, isso pode influenciar no meu resultado. Então, a granulometria, temperatura são fatores muito importantes ali para uma análise NIR. Desculpa, eu falei, vou repetir. Uma pergunta aqui agora, Lucas, para o mercado de laticínios. Qual o melhor tipo de NIR para medir umidade? Bancada ou linha? Teria diferença? Legal, é exatamente essa pergunta que está na tela. Em qual etapa do seu processo o resultado analítico atualmente chega tarde demais? Ou seja, aonde eu preciso tomar a minha decisão? Então, irá depender muito. Então, eu incluo até não só bancada ou em linha, até mesmo portátil. Muitas das vezes, poxa, eu quero ver algo no recebimento da minha matéria-prima. Então, eu posso usar um modelo portátil. Ah, não, o meu produto o que eu vou analisar é mais no meu controle de qualidade. Então, eu posso usar, por exemplo, é melhor o bancada. Ah, não, eu tenho meu produto passando numa esteira, por exemplo, um queijo, um whey, por exemplo, algo do tipo. É mais interessante eu usar um equipamento online e dependendo também do parâmetro que eu quero analisar, né? Mais uma perguntinha aqui. As massas devem ser sempre as mesmas nas análises? Acredito que seja em questão de pesagem, né? Ou por ser resultado percentual, não tem problema. Se a gente estiver falando da quantidade de amostra, normalmente é padronizado ali quando a gente está falando do online. 100% está sendo analisado, então é o que está passando ali no processo. O de bancada, a gente já tem o copo de amostragem, que tem um limite para a gente, o tanto de amostra que a gente tem que colocar. E quando a gente fala do portátil, a gente consegue muitas das vezes fazer análise diretamente no produto, ou até mesmo através de um saco plástico que é translúcido. Então, varia, né? Varia de acordo com o equipamento que eu estou utilizando. Perfeito, temos uma última pergunta aqui, que acho que se encaixa bem tanto para o Spectra Star e para o Micronir, né? É possível controlar diferentes plantas utilizando a mesma plataforma? Excelente pergunta. Sim, é possível. Então, igual o Rafael comentou, tanto para o Spectra Star da Unity KPM quanto o Micronir da Viave Solutions, a gente tem como trabalhar com esse equipamento, vamos dizer, em nuvem para se conversar ali com outros equipamentos de outras plantas. A gente tem até aplicações de clientes globais. Que uma planta da Europa manda a curva para o Brasil, que manda o resultado para o México e assim por diante. Então, a gente consegue sim fazer essa integração de sistemas e fazer com que todos esses equipamentos se conversem de certa forma. É, tem mais alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer? Se ficou alguma pergunta que a gente não respondeu, a gente vai deixar o link aqui para vocês enviarem essas perguntas por e-mail para o nosso marketing. E assim que possível, eu, o Rafael, iremos responder. Se não, eu vou finalizar por aqui. Bom, Lucas, temos apareceu uma última pergunta aqui. Claro. Sobre as calibrações, os dados que são passados ao equipamento
de bancada são os dados de um estudo de validação do método tradicional. Por exemplo, dados de validação de um método Kildon para proteínas e assim validados os resultados NIR. Acho que a questão aqui, Lucas, questão é para a gente falar um pouquinho de como é essas amostras de referências e feita essa validação do NIR. Perfeito. Então vamos dar um exemplo de proteína, né? Então a gente tem os métodos primários, seja ele Kildo ou Dumas, vamos dizer assim, por exemplo, para análise de proteína. Então, no caso do de bancada, por exemplo, de uma curva pronta da Unity, essas curvas elas já têm espectros. Tem curvas que têm mais de 1.000, 2.000, 3.000 espectros de amostras coletadas de acordo com o produto que eu estou analisando, vamos supor leite, vamos supor assim. E aí essa curva ela já foi feita a partir do espectro versus o que o NIR analisou versus uma curva de uns resultados analíticos de métodos primários, sejam ele Kildo ou Dumas, por exemplo. Então, isso é feito, é imputado tudo dentro de uma curva, e com isso tem toda a parte que a gente comentou da quimiometria por trás de uma curva NIR, onde a gente vai ter o R quadrado, a gente vai ter a variância dos resultados, a gente vai ter tudo que tem por trás de uma curva NIR. E aí, uma vez que o que é importante a gente frisar, uma curva NIR, quanto mais amostras a gente tiver por trás da minha curva de referência, mais robusta essa curva se torna, mais a nuance ali de todas as das minhas amostras, vamos dizer assim, vão ser captadas no NIR, né? Então, quero construir uma curva NIR com 10 amostras. Essa curva não vai ficar tão robusta quanto uma curva que foi feita com 3.000 amostras, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha um método primário de confiança, um método validado, um método de referência, para então eu utilizar no meu NIR. Porque senão a gente começa a colocar erro em cima de erro, erro em cima de erro, e às vezes a gente ouve muito, o meu NIR não está lendo corretamente. E aí a gente sempre lembra o cliente que quem colocou a curva no equipamento foi o próprio cliente, vamos dizer assim, né? Então, essa curva por trás do NIR, ela é muito importante que seja bem feita para a gente ter um resultado analítico confiável. Então, eu acho que essa era a última pergunta. A gente agradece a participação de todos vocês. Reforço que, se ficou alguma pergunta para trás, podem nos mandar ali no link que o nosso marketing vai compartilhar com vocês. E novamente agradeço a presença de todos. E a gravação e o certificado vão ser enviados logo após a finalização. E um tchau para vocês, tchau da Pensarara também. E muito obrigado. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana.